gente vai estudar as hipóteses de suspeição e impedimento, mas eu já faço uma advertência. Jamais se exige neutralidade, porque quando você nasce, você já nasce no bojo de uma família, no seio de uma sociedade com valores. E mais que isso, você carrega consigo, ao longo da sua vida, uma série de experiências. Portanto, você chora por umas coisas. Sim. Você chora por umas coisas, fica feliz por outras. Você se revolta por umas coisas e aceita outras. Você defende umas coisas e se rebela contra outras, porque essas experiências que você vai tendo ao longo da vida formam aquilo que você é enquanto ser humano. E aí o que acontece? O que foi que o Matheus colocou, gente? Deixa eu ver aqui. Foi aí meu ponto, sem ligação com o Moro. Como assim, Matheus, sem ligação com o Moro? Ah, nenhuma opinião humana é imparcial? Não, não, não. Aí calma lá, gente, olha só. Presta atenção. Tá, olha só, olha só. Deixa eu explicar aqui. É plenamente possível exigir a imparcialidade que está aqui na lei. Porque para o juiz ser imparcial, para a lei, ele não precisa ser neutro. Ele precisa não ser parente de nenhuma das partes. Ele precisa não aconselhar, nem ser amigo, nem ser inimigo de nenhuma das partes. Isso é possível se exigir. E para a lei, isso é imparcial. O que não se tem como exigir é o juiz ser neutro. E agora eu vou dar uns exemplos de como não dá para exigir para o juiz ser neutro. Eu passei os últimos 10 anos da minha vida estudando e escrevendo. Eu passei os últimos 10 anos da minha vida estudando e escrevendo. E tendo uma vida social aqui e acolá. Se eu sou juiz e uma pessoa entra com uma ação contra a Vivo porque ficou sem internet durante um mês, e essa pessoa que entra com a ação faz mestrado, é claro que todas as experiências que eu tive na minha vida, da aflição de um mestrado, de um doutorado, de como a internet é importante para escrever, para pesquisar, na hora de condenar em dano moral ou não, com certeza a bagagem de experiências da minha vida eu levo em conta para dizer isso é um absurdo, é um dano enorme e condeno o dano moral no máximo que a pessoa pediu. Mas mesmo assim eu fui imparcial, porque eu não sou parente, eu não sou amigo nem inimigo e nem estou instruindo nenhuma das partes. Eu fui imparcial porque eu não incorri em nenhuma hipótese de suspeição, amizade e inimizade, e nenhuma hipótese de impedimento, parentesco. Eu fui imparcial, mas neutro jamais, porque eu carrego comigo as minhas experiências de vida. Se não for para ser assim, retire do meu coração tudo que eu vivi. E aí a gente passa a viver um momento apocalíptico, tal como no Admirável Mundo Novo, lá do Aldous Huxley. Tá? Que todo mundo é feito em laboratório. É, porque se você tirar as experiências que eu já vivi na minha vida, o que sobra é um ser humano praticamente feito em laboratório. Tá? E aí, gente, um outro exemplo. Eu passei minha vida toda andando de ônibus durante a faculdade, o FPA José Malcher e o FPA Alcindo Cacela. Minha vida inteira peguei ônibus e ficava em pé no ônibus. Se uma pessoa entrar com uma ação pedindo dano moral porque ficou em pé no ônibus, eu vou olhar para a cara da pessoa e vou dizer o seguinte: isso não é dano moral nem aqui nem na China. Isso é um mero dissabor. Isso é um mero aborrecimento que se equipara a infortúnios do cotidiano. Jamais dano moral, que é ofensa à dignidade humana, que neste caso só estaria presente se fosse uma pessoa, por exemplo, idosa. Olha só, eu continuo sendo imparcial, porque eu não sou amigo nem inimigo, nem tenho interesse que uma parte perca ou ganhe, pessoal, nem sou parente, eu continuo sendo imparcial. Mas neutro, jamais.
E na hora de decidir, não escondo, não. Eu levo em conta as minhas experiências de vida, porque sou um ser humano. Se não fosse para ser assim, não teria juiz, gente. Seria um robô. Outro exemplo. Eu fiz, há 2 anos atrás, um cruzeiro. E aí, lá pelas tantas, depois de 15 dias, tinha que pagar a pulseira de tudo que você consumiu para poder sair do cruzeiro e ir em Santos e voltar para sua cidade. E a fila estava demorando 3 horas em média. 3 horas em média. E aí eu pensei, bom, 3 horas, o que é que eu vou fazer? Eu vou ficar na fila 3 horas. Eu sou uma pessoa jovem. E aí o que que eu fiz? Chamei o garçom e ele foi trazendo uma cerveja para mim lá, uma cerveja artesanal. Eu passei as 3 horas tomando a cerveja e conversando e contando piada. E as 3 horas passaram rápido. Porque eu sou assim. Essa é a minha pessoa. Mas, quando passou 1 hora e meia de atraso nessa fila, uma mulher de uns 30, 40 anos, cheia de joias, cheia de pompa, veio gritando: mas isso é um absurdo, eu vou entrar com uma ação porque eu estou esperando há mais de 1 hora. Se ela fosse a juíza de um caso desse, ela ia considerar que isso é um absurdo. Como se no caso do ônibus, se fosse esta senhora que nunca andou de ônibus, que nasceu em berço de ouro, que passou a vida toda tendo tudo do bom e do melhor, e que olha para o ônibus como um espaço ruim, como um espaço de degradação do ser humano, que olha com ojeriza para o ônibus e nunca nem pisou dentro de um ônibus, é capaz dessa senhora ver uma ação de uma pessoa que ficou 1 hora em pé no ônibus e ela diga: que absurdo! Quanta degradação do ser humano ficar em pé num poço de miséria que é o ônibus. Olha só como muda. Tá? Ou seja, pessoal, jamais alguém será neutro. Quer ver um exemplo? Alguém conhece, jogou muito. Alguém conhece o juiz? Vou falar o nome mesmo, que eu não sou baú. O juiz Ives Gandra Martins Filho. Alguém coloca isso, conhece? Bom, o professor Ives Gandra Martins Filho, ele vive num monastério. Ele vive como se fosse um padre. Ele não compra nada, ele não compra bens. Ele é da Opus Dei, ele é contra o casamento homoafetivo, ele é contra políticas sociais, ele é da extrema-direita brasileira. Mas e aí, pessoal? Ah, não, ele não pode ser juiz. O quê? Só pode ser juiz quem é de esquerda? Ah, não, só pode ser juiz quem não é nem de esquerda nem é de direita. Ah, só do centro? E o que defende o centro? Liberalismo econômico? De Adam Smith clássico? Então ele não é neutro. Então, peraí. Não tem como, gente. Ele é juiz e ele julga e ele leva em conta as coisas que ele acredita. Agora, ele está preso aos precedentes vinculantes. Se chegar um homossexual pedindo lá o casamento, união estável, ele tem que dar. Porque ele está preso ao ordenamento jurídico. Mas, de algum modo, em alguma medida, quando ele julga lá os direitos do trabalhador, ele busca privilegiar as empresas. Porque ele tem uma visão liberal de que quanto mais as empresas estiverem protegidas, melhor para a sociedade. Paciência, gente. Esse é o ser humano. Retira de mim minhas experiências e me deixa morto. Como diz o Shakespeare no Hamlet, ou mesmo, como diz o Heidegger, vive-se a vida em pequenos lampejos entre o nascimento, entre o trabalho e a morte. E, de acordo com Hamlet, viver não é pagar conta e cumprir horário. Viver é um ato heróico do que você faz para você mesmo. E aí, pessoal,
O que eu sou enquanto ser humano é exatamente o que eu decidi fazer por minha conta e risco e viver essas experiências. Bom, então a gente já sabe que é impossível exigir neutralidade, tá? O que se pode exigir é que o juiz não incorra nas hipóteses de impedimento nem de suspeição. Então vamos lá para o nosso Código de Processo Civil. E hoje vai dar tempo da gente estudar apenas as hipóteses de suspeição.